Rapaziada, tá acabando aqui o jogo do Internacional com a equipe do Ipiranga. O Internacional tá simplesmente sapecando 4-0 no Ipiranga. Detalhe, com o time titular. E mais detalhe ainda, o Internacional tinha uma grande vantagem de 3-0 no primeiro jogo. No agregado de 7-0, o Inter tá indo para a final do Campeonato Gaúcho. Não se sabe se vai ser o Grêmio ou o Juventude. O que eu posso falar aqui para vocês sobre isso? É justamente aquela minha tese que eu trouxe aqui para vocês. Algumas equipes do Campeonato Brasileiro estão utilizando os seus estaduais para ajustar as equipes, né? Para justamente tentar melhorar no estadual. O Internacional é uma delas. O Internacional até agora só somou um ponto, tem menos ponto que o próprio Remo na competição, né? E a gente sabe o quanto que esses times têm força para sair de uma zona de rebaixamento. Ao contrário, por exemplo, do Remo, né? Isso a gente tem que admitir. Isso a gente tem que falar. Infelizmente, se o Remo ficar muito tempo numa zona de rebaixamento, é difícil ter forças para sair. É difícil. É muito difícil. Mas a gente se depara com uma realidade na qual a gente tem que se preocupar muito para o jogo de quarta-feira. O jogo de amanhã já é uma preocupação, né? Porque a gente corre risco de ser eliminado amanhã. Principalmente com esse pardal aí na frente do time. Mas na quarta-feira a gente corre risco de perder em casa. E se a gente perder, a gente vai entrar na zona de rebaixamento. Isso aí já é certo. Se o Remo for derrotado para o Inter, independente de qualquer outro resultado, o Remo terminará a rodada na zona de rebaixamento. O que me preocupa muito sobre tudo isso é justamente a falta de convicção dessa diretoria do Remo, né? Porque, assim, eu vou explicar para vocês. Mas eu vou explicar para vocês depois que eu ler a lista de relacionados dos jogadores. Mas antes eu preciso aqui falar uma coisa bem interessante, porque os pontos eles acabam se ligando e eu esqueci até mesmo de mencionar, de comentar isso aqui para vocês. Lembram da live que o Abner Luiz fez, né, numa terça de carnaval, aonde era um dia antes do confronto contra o Águia? Vocês lembram daquela live? Que inclusive muitos torcedores falaram, isso aí foi tendencioso, foi para tumultuar o ambiente, para demitir o treinador, de fato e tal. Rapaziada, eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo do Abner no pós-jogo, quando o Remo se classificou. O Abner ele fala a seguinte frase: infelizmente o Remo se classificou para a semifinal. Já deveria ter sido eliminado para focar só no Campeonato Brasileiro. O Abner falou isso. Mais ou menos isso. Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Então fica claro que aquela live era para derrubar o Osório. Aquela declaração do Sávio era para derrubar o Osório. E era para o Remo ser eliminado. Você classifica isso como algo imoral, N? Algo baixo do Abner? Eu não sei, cara. Depende muito. Você apoia o treinador do Remo no comando técnico? Você acha que esse treinador ele vai melhorar? Ele vai conseguir fazer o time jogar? Ele vai conseguir melhorar o desempenho individual do time? Você acha? Se você acredita nisso, o que o Abner fez foi errado. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que esse treinador vai conseguir fazer um Remo melhorar. Até porque ele não tem capacidade nenhuma para isso. Me desculpa você que é fã de treineiros que hablam, né? Que é fã de treineiros europeus. Me desculpa. Mas eu preciso ser honesto e principalmente ser sincero com vocês aqui. Eu não acredito que o Osório vai fazer esse time jogar, até porque ele não tem nem autocrítica, que dirá corrigir os seus erros. Bom, faça aí a sua análise, né, sobre tudo que aconteceu. Na minha opinião, o interesse do Abner era de fato derrubar o Osório. Ponto. Tá? Até porque, assim como a gente, ele também está de saco. Não só ele, né? A imprensa toda está de saco cheio, né, desse treinador, das invenções dele, de tudo. Tá todo mundo de saco cheio, só a diretoria que não. E aí a diretoria do Remo faz o seguinte: coloca o preço dos ingressos, né, para 60 e 80 reais. Mas é muito interessante a gente analisar que isso é uma atitude também
de atrair o torcedor. A diretoria está fazendo isso para atrair o torcedor. Mas não seria mais atrativo demitir esse treinador, trazer um treinador novo, ter uma expectativa a mais para o torcedor? Pois é. Não sei. Sinceramente, sobre isso, eu me abstenho aqui. Mas é interessante, né? A gente comentar e avaliar, de fato, tudo que está acontecendo no nosso clube. Bom, meus amigos, bora falar aqui sobre a lista de relacionados, né? Porque o Clube do Remo divulgou aí. Mas antes da lista de relacionados, eu lembrei aqui da entrevista do Jajá e eu quero logo comentar sobre isso, pra gente ir pro comentário da lista de relacionados, tá? Bom, rapaziada, hoje tivemos Goiás e Anapolina, se eu não me engano. É um time lá de Goiânia, lá de Goiás, né? Era o Campeonato Goiano. E o jogo terminou empatado em 2-2. Mas, Wendy, o que você está falando do Goiás aqui? Calma, que eu vou chegar lá. O Jajá, jogador que, segundo Paulo Fernando, o Bad Boy, estava fechado com o Clube do Remo, atuou hoje em campo. Na entrevista pós-jogo, o Jajá, praticamente assim, meio que lamentou a saída do Goiás rumo ao Clube do Remo. Disse que o elenco do Goiás era maravilhoso, que ele não queria sair nesse momento, que ele queria ser campeão, né, goiano, pelo Goiás, porque o grupo é maravilhoso e tal, né? De duas uma, rapaziada. Ou o Jajá é um excelente ator, né? É cínico, ou tudo que falaram até agora é mentira. De que ele estava forçando a barra para vir para o Remo, né? De que ele queria sair do Goiás para vir para o Remo. Tudo isso que falaram é mentira. Se você me perguntar a minha opinião pessoalmente sobre isso, eu não acredito em jogador de futebol. Me desculpa. Eu não acredito em jogador de futebol. Jogador de futebol faz corpo mole. Jogador de futebol derruba treinador de propósito. Jogador de futebol faz panela. Eu não confio em jogador de futebol. Ah, mas pode ser mentira uma parte da história? Pode. Pode ser sim mentira. Podem ter inventado justamente para valorizar o Jajá, né? E o Pato cair e pagar 4 milhões nele. Ele não vale 4 milhões. E a informação é essa, né? 700 mil para a Portuguesa e 3.300 para o Goiás. Vocês acham que vale a pena pagar 4 milhões num Jajá? O Remo não vai recuperar esse dinheiro. Se gastar nele, não vai. Até porque ele já tem 27 anos, né? Então, é muito simples. É muito simples. As situações, elas são muito simples de ser resolvidas. Já que o Jajá não quer sair do Goiás, ele está muito triste, né? Deixa ele lá. Deixa ele lá. Só o Manuelzinho Ribeiro que quer o Jajá no Remo. Que faz tanta questão do Jajá no Remo. Você faz questão, você, meu amigo torcedor, você faz questão? Deixa aí nos comentários, comente aí no vídeo, não tem problema nenhum. Eu não faço questão, já dei minha opinião aqui pra vocês. Eu já falei minha opinião aqui pra vocês sobre esse jogador. Pra mim é um jogador que pode agregar sim, não é um perebão, não é, mas também não é um grande jogador, pô. Não é um jogador fora da curva, não é. Sabe um jogador no Remo que é muito parecido com o Jajá? Nico. Mas não na parte física, no jeito de jogar, mas na entrega, dentro de campo. O Nico, ele é aquele jogador que ele vai jogar uma partida boa ali, uma, duas boas, e vai jogar 10 ruins. Já é desse jeito. É desse jeito. Então a gente já tem um Nico aí. O que o Remo deveria fazer é juntar essa grana e tentar trazer um cara para resolver mesmo. Para chegar a ser titular e resolver a situação da ponta esquerda do Remo. Que nós já temos o Manga que está desempenhando até agora bem, né? Aí. Então o Remo poderia pegar essa grana aí, que está tentando investir no Jajá, na verdade perder esse dinheiro, porque não vai reaver esse dinheiro. O Remo poderia simplesmente investir em um jogador mais jovem e que já poderia resolver a nossa situação no estilo de jogo, tá? Essa é a minha opinião sobre essa questão do nosso queridíssimo Jajá. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu quero muito saber a sua opinião, meu amigo torcedor, tá? Mas eu quero muito saber a sua opinião. O que você acha? O que você tem aí
sobre o Jajá. O que você acha? Deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos lá agora falar sobre a escalação do Clube do Remo, né, rapaziada? Porque foi divulgada aí a lista de relacionados para o jogo. E eu quero muito aqui saber a opinião de vocês sobre esse time que vai enfrentar a equipe do Cametá. Vamos lá. Marcelo Rangel, Igor Vinhas, João Lucas, Marlon, Kaique Almeida, Thalisson, o filho do Pardal, Léo Andrade, Cufré, Leonel Pico, Zé Ricardo, Zé Wellison, Patrick de Paula, Catarose, Pavani, Iago Pikachu, Vitor Bueno, Nico Ferreira, Aleph Manga, João Pedro, Marrone, Carlinhos, Diego Hernandes e Victor Cantillo. Esses são os relacionados para o duelo contra a equipe do Cametá. O que isso aqui mostra pra gente aqui? Que a cavalaria foi escalada. Para mim, eu faria isso. Não tem que poupar não. Ah, mas tem um duelo com o Inter quarta-feira. Tem um duelo contra o Inter quarta-feira, o N. O Inter não poupou, por que a gente vai poupar? O Inter, inclusive, deu, na minha opinião, né, uma minutagem a mais, encaixou mais o time. A gente vai ter muita dificuldade quarta-feira contra o Inter, tá? Muita dificuldade, principalmente se esse treinador for mantido aí. E aí, a gente nota duas ausências aqui. A primeira delas, o Sávio, a gente sabe o porquê, né? Que o Sávio tá ausente. Deu aquela entrevista por Abner Luiz. E aí, eu quero muito falar da incoerência da diretoria. Que assim, vocês ficaram do lado do treinador, né? Porque vocês não demitiram o treinador depois da partida patética contra o Águia. Né? A gente se classificou na merda, porque futebol a gente não jogou para se classificar. E aí vocês também não mandaram o Sávio embora. Como assim, mano? Por que incoerência? Porque se eles tivessem tanta convicção de que o trabalho do treineiro é bom, eles teriam mandado o Sávio embora. Não, a gente está com um treineiro. A gente está com um treineiro. Sávio, obrigado, tá? Contrato rescindido. Pode jogar em outro clube. Aqui você não joga mais. Ponto. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E aí, rapaziada, um outro jogador tá fora aqui. Eu já tentei contato com algumas pessoas para saber se ele tá machucado. Todos me negaram que não. Mas ele tá fora dessa relação, que é o Marcelinho, lateral direito. É impressionante que com os treineiros o Marcelinho não joga, né? Eles preferem outros, preferem até, no caso desse treinador aí, escalar zagueiro improvisado do que propriamente utilizar o Marcelinho. Mas com treinadores sem tanta grife, né, mas que conhecem muito futebol, ele joga, e joga muito. Com o Daniel Paulista, ele jogou muito. Quem não lembra, né, ele era um dos destaques daquele lado direito do Remo com o Janderson. E com o Guto Ferreira, ele também jogou muito. Com o Guto Ferreira. Mas aí chegam os treineiros no Remo e barram o Marcelinho. Ele está fora desse jogo. Na verdade, a gente vai jogar com dois laterais apenas. O Cufré e o João Lucas. Provavelmente ele vai improvisar algum desses zagueiros aí na lateral. Se eu fosse esse treineiro, o que eu faria? Né? Já que ele quer improvisar alguém, improvisaria o Kaique e colocaria o Thalisson junto com o Marlon na defesa, na zaga. E na lateral direita eu botaria o João Lucas e faria uma dobradinha com o Pikachu, porque deu muito certo no jogo contra o Águia. Eu faria isso. Se esse treineiro não fosse maluco do jeito que ele faria isso. Mas como ele é um treineiro, e ainda, além de treineiro, ele é maluco, ele não vai fazer isso. Ele vai com certeza encher de zagueiro nas laterais. E aí a gente vai ter muita dificuldade, como a gente teve em toda a temporada até agora com esse treinador aí. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Amanhã a gente traz um vídeo aí pré-jogo. Por volta ali das meio-dia, 11 horas, a gente traz esse vídeo pra vocês, tá bom? O jogo do Remo contra o Cametá é amanhã às 17 horas. Jogo único, válido ali pela semifinal, que vale uma vaga pra final. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.